Seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Eu sou Elaine, enfermeira e integrante do programa Saúde na Escola. E vamos hoje falar sobre um tema que tem sido cada vez mais presente na nossa comunidade, entre os nossos adolescentes, jovens e até mesmo os nossos adultos. Vamos falar sobre o uso de drogas e o impacto que elas podem causar na saúde mental. Para falar desse assunto, nós convidamos aqui a nossa psicóloga do programa Saúde na Escola, Silvia Nascimento. Silvia, muito obrigada por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente para trazer essa informação para a galera que está nos acompanhando sobre esse tema tão relevante. Obrigada, Elaine. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, um assunto realmente muito importante e relevante para a nossa comunidade. E a gente vai aqui tentar entender um pouquinho como é que funciona o mecanismo dessas substâncias no nosso organismo e a reação, né, com certeza, que a gente tem e o quanto que isso acaba impactando nos nossos relacionamentos, na nossa qualidade de vida, no nosso trabalho e por aí vai. Né? E realmente impacta, né, Silvia? Porque às vezes o usuário, ele, né, utiliza aquela substância e tem a falsa sensação de que ele consegue sair daquela situação ali a qualquer momento, a hora que ele quiser. Às vezes ele não se vê como um viciado. E Silvia, como que a pessoa, né, ela pode identificar um vício? Ok, muito bom essa pergunta. Por quê? Primeiro a gente precisa entender que geralmente tudo começa por conta de uma busca de prazer. A gente tem aí, né, a dopamina, né, nos ajudando nessa necessidade, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa experimenta a primeira vez a droga ou a substância, e aí também é importante a gente falar, Lani, que quando a gente fala da droga, a gente pode estar falando de qualquer tipo de substância, né? Seja ela lícita ou até ilícita. Mas o que caracteriza o vício é a repetição e a necessidade da busca por aquela substância, né? Por aquela coisa em si que num primeiro momento acionou em mim um prazer, como o pessoal, os adolescentes geralmente falam, né? Um barato, uma coisa gostosa. E aí a pessoa tem essa necessidade de estar sempre sentindo essa mesma emoção, né? Digamos essa assim. mesma sensação. Que a gente fala, inclusive, que é a busca da necessidade da primeira sensação, que foi a primeira sensação de prazer. Então aquilo acaba se repetindo por várias vezes, sempre na busca daquela primeira necessidade. Mas o que acontece é que a próxima repetição e a próxima, ela na verdade não vai alcançar o nível de satisfação da primeira. Ela vai sempre aumentando, ela vai gerando uma necessidade cada vez maior, seja na regularidade do uso, ou seja, na constância dessa repetição, ou até mesmo na necessidade de aumentar a quantidade do uso dessa substância. E aí a gente já pode falar desse vício. E aí nós estamos falando, como eu coloquei, de qualquer substância. Isso pode estar relacionado à cervejinha, né? Ah, mas eu bebo socialmente. Ok, mas até que ponto essa bebida pode estar afetando as suas relações, a sua qualidade de vida? Às vezes a pessoa até fala assim, mas eu só uso no final de semana, né? Eu só bebo aos finais de semana. Mas olha só, aquela necessidade do prazer, do suposto prazer da dopamina no final de semana, né? E aí vira uma regularidade daquele uso. Uma necessidade constante, né? Exatamente, porque eu quero retomar aquela saciação, eu quero retomar aquele prazer. Exato, e que quanto mais ele vai usando, menor o efeito, menor a duração, e aí por isso precisa... Eu aumento a quantidade ou aumento a repetição. Eu preciso dela
mais vezes, né? Que essa necessidade, né, essa busca por aquele prazer, por retomar aquela sensação, acaba impactando também o próprio comportamento do indivíduo, né? Sim. Como pessoa, como familiar, dentro de uma sociedade. Quais são as consequências que, né, pode-se ter o uso de drogas para o comportamento dessa pessoa como indivíduo na sociedade? Então, e aí a gente pode perceber, né, que a gente convive, né? A gente vai se adequando a determinadas realidades e elas vão sendo naturalizadas em nossa vida. O vício, ele tem essa característica, por isso que é muito comum essa negação, né? Ou essa resistência a se admitir que existe ali já um vício instalado. E aí eu acomodo na ideia de que não, é socialmente, não, isso não me atrapalha em nada. Porém, a gente sabe que existem as implicações para a própria saúde do sujeito, né, onde essas substâncias afetam diretamente, né, todas as questões, muitas questões, né, fisiológicas e neurológicas, e aí a gente está falando inclusive de questões relacionadas ao sistema nervoso central, e também a gente está falando aqui de alguns quadros que podem vir a se manifestar devido a esse uso contínuo ou desta crescente. Então, é comum as pessoas começarem a entrar, por exemplo, num quadro depressivo, por conta dessa necessidade desse prazer que já começa a não satisfazer com aquela regularidade que antes já satisfazia. E aí você tem a dopamina aí naqueles picos de alta quando eu utilizo e de baixa quando eu não estou utilizando. E aí essa baixa da dopamina, a pessoa acaba entrando num quadro, né, de melancolia, às vezes as pessoas costumam usar uma nomenclatura, né? Eu tô com ressaca moral, né? Ou porque tá mal, porque tá meio deprê, tô pra baixo, né? E aí, irritabilidades, conviver, o próprio sujeito conviver consigo diante desses quadros que flutuam já é um desafio. Eu imagino que seja um desafio também para a família, né, exatamente, para quem convive com esse indivíduo. E aí a gente entra na questão da funcionalidade desse indivíduo. Então, manter uma atenção, um nível de concentração na escola, ou manter relacionamentos saudáveis, né, sem essa necessidade dessa busca de prazer. E aí a gente... por vezes a gente fala também na necessidade desse sujeito se autoconhecer, né? É necessário esse reconhecimento para que eu possa entender até que ponto essa substância está afetando a minha funcionalidade na família, na escola, no trabalho, nas minhas relações. E então esse autorreconhecimento é um passo que é, por vezes, o mais desafiador, porém, o mais necessário. E talvez quem esteja nos assistindo, né, comece agora a se identificar em algumas das falas aqui, porque como já falamos, né, Silvia, as drogas não são só aquelas substâncias ilícitas. Exato. O cigarro, né, a cervejinha, também são exemplos de drogas que podem estar afetando o trabalho, o estudo, a relação familiar, né? E eu vou até um pouquinho além, Elaine, porque como a gente está aqui e o nosso propósito é abrir essa consciência, né, trazer informação. Hoje nós temos uma questão dentro da saúde mental, onde a automedicação também entra nesse ciclo que a gente está aqui tratando com relação a cigarro, drogas, maconha, cocaína, o álcool. Porque tem gente, qualquer coisinha que sente, já vai lá, pega o remédio, tem farmácia em casa. Do vizinho, inclusive, né? Do vizinho. Então eu não tô dormindo bem, eu chego, né, no meu ambiente de trabalho, Elaine, eu não tô dormindo legal, não tô bem,
assim, meu sono não tá, menina, eu tenho um remédio para você. Toma um Aprazolam, toma um Rivotril. Que são medicamentos, né, controlados. Exatamente. Precisam ter receita justamente pelo risco do vício. Mas a gente sabe que algumas farmácias não vendem com a receita. Exatamente. O acesso não é tão difícil. Os amigos compartilham. Os amigos compartilham. Então eu acabo utilizando a medicação da minha mãe, da minha colega de trabalho. E eu entro... Aí o que acontece? Eu tomo a medicação, menina, não é que eu consegui dormir. Nossa, me deu aquela relaxada. E aí eu entro no ciclo de estar sempre utilizando aquela... A ponto de só conseguir dormir com aquele medicamento. E o pior que a gente está aqui falando, não existe nada contra essas medicações, muito pelo contrário, elas existem para um benefício que a gente precisa ter, porém o que a gente está aqui alertando é que elas precisam ser utilizadas com cuidado, né? Com a prescrição médica. Exato. Não é? Então eu preciso ter um acompanhamento do médico, porque a utilização dela dentro do quadro necessário e a retirada da medicação também tem que ser acompanhada pelo profissional. Exatamente. Porque aí a gente entra numa questão de malefícios da droga, né, no organismo desse indivíduo. Então a gente, infelizmente, o Brasil é um dos países que mais se automedica, onde a gente não tem um sistema de fiscalização, né, uma regulação maior com relação a isso, e acontecem essas situações. E, lógico, assim como o álcool, a maconha, a cocaína, qualquer outra substância, estas substâncias, por mais que sejam medicamentos, que eu vou lá na farmácia, adquiro, elas, a má utilização também gera as transformações no comportamento, as alterações do comportamento. O que vai diferenciar, né, o remédio, né, para algo que já vai passar a fazer mal à saúde da pessoa que está utilizando, é justamente a dosagem, né? Por isso que é importante a consulta médica, porque ali o profissional ele vai recomendar a dosagem correta, a frequência correta, né, de uso da medicação, até o desmame também desse medicamento. Exatamente. Que é importante passar por esse processo também. Então é para que eu uso, como eu uso, por que eu uso. Com recomendação de quem eu utilizo. Exatamente. Então, a gente consegue já perceber aí que drogas vai muito além da substância que a gente tem ali no dia a dia. Vai no medicamento que a gente utiliza também. E que às vezes talvez você aí que está nos acompanhando nunca tenha pensado, né, dessa forma. Silvia, a gente falou um pouquinho aqui, mas eu queria te perguntar e pedir para você falar pra gente como as famílias, né, reagem diante, né, de quando tem ali no seu seio familiar um membro que é viciado. Então, lidar com a dependência química, né, o próprio sujeito lidando com a sua dependência e as pessoas que estão, né, no seu convívio é algo muito difícil, né? Eu já acompanhei em consultório várias famílias que buscaram atendimento psicológico exatamente para tentar aprender a saber como lidar, porque envolvem muitas questões, né? Envolvem questões sociais, envolvem questões emocionais, envolvem questões físicas, financeiras, né? Porque também a gente ouve algumas nomenclaturas, né, com algumas expressões, né, com relação à família, como a família lida. Então, às vezes o sujeito acaba entrando num processo de furto de determinados objetos, de dinheiro dos seus pares, para conseguir alimentar aquela dependência. E aí a gente está falando aqui de um nível até mais agravado dessa dependência. Vício. Então a gente começou falando de algo que eu começo buscando por uma necessidade, de prazer ou por tentar acolher
determinadas carências, olha o caminho, né? Uhum. E aí eu começo nesse processo e depois eu já começo num nível mais agravado disso que a gente está chamando de vícios, né? Que entra num processo de dependência. E aí a gente tem de fato um problema instalado em todo esse núcleo familiar, porque aí a gente está lidando com todas as pessoas que fazem parte desse processo, desse sujeito ou desses sujeitos, e que precisam também de ajuda, precisam também de um acompanhamento, porque são perdas, né? São muitas confusões com relação ao porquê, né? E às vezes também algumas confusões do tipo, como foi que começou que eu nem vi, né? Como? Aí, né, principalmente os pais, né, vê aquele sentimento de culpa, Sim. às vezes de vergonha diante da sociedade que está ali vendo, às vezes revolta. E acho que essa dica, né, esse conselho que você passou aqui pra gente, esse relato, na verdade, né, de familiares que já te procuraram nesse sentido, é importante. Porque a família é a base, né, para esse indivíduo, para essa pessoa. E é importante que você, familiar, entenda que você é o porto seguro desse indivíduo. Que você está ali para ajudá-lo nesse processo, a se reencontrar nessa situação e ajudá-lo a sair desse estado, né? Porque é um estado, né, Silvia? Existe tratamento, existe alternativa e é possível deixar o vício. É possível, mas é muito importante e necessário que as famílias façam presente. Então, se isso tem sido difícil, e é difícil, né, lidar com essa situação, é importante que a família entenda que quem precisa do acompanhamento do tratamento não é só o usuário. A família também pode buscar refúgio e auxílio num profissional, né, no psicólogo. E aí, já que a gente começou falando sobre tratamento, Silvia, a gente falou, né, da importância das famílias estarem ali também buscando ajudas, mas pro indivíduo, quais são as opções de tratamento que existem? Essa questão, né, desse autorreconhecimento, olha como que é importante, porque à medida em que eu tenho uma questão, um comprometimento instalado na minha vida e começo a perceber que isso altera as minhas funções, então e aí o que a gente está chamando de alterar funções, seja na escola, quando isso já inicia ali com a adolescente, seja no trabalho, quando a gente está ali falando já desse jovem ou desse adulto, ou na família, quando esse adulto, essa pessoa já é casada. Então a gente está falando de várias situações que podem comprometer as funções, né, a função desse sujeito. E aí o autorreconhecimento, entender o processo, entender o que eu estou, aonde eu estou e o quanto eu preciso de ajuda é o primeiro passo. Até porque o tratamento ele só vai fluir se a pessoa se reconhecer e aceitar. Isso. Por vezes não é o próprio sujeito que dá o primeiro passo, e sim aqueles que estão perto, que já estão e que já estão também num processo, né, de sofrimento diante daquela situação. E aí, por vezes, quando não é o próprio sujeito, é alguém que sinaliza a necessidade da ajuda e do tratamento. E o tratamento, ele passa pela via do médico, dos terapeutas e de toda a rede de apoio que esse sujeito, ou esta família, ou esse grupo social vai precisar. Então, nós precisamos montar uma rede para que essa situação seja de fato encarada, vivida e de alguma forma que possa ser tratada, que de alguma forma possa ser revista e que esse sujeito possa ser acompanhado da forma devida, né? E aí nós temos também, a gente não pode deixar de falar nesse ponto, Elaine, também da influência genética. E quando há influência genética, o alerta é ainda maior para a necessidade desse acompanhamento contínuo, né? E que por muitas vezes, lógico, vai se prolongar
aí na vida desse sujeito ou dessa família. Isso é interessante porque esse bate-papo aqui falando sobre drogas e saúde mental, porque às vezes a gente se prende achando, né, que ela vai impactar na parte física do desenvolvimento ali nas atividades do dia a dia, mas não para pensar que isso está ligado à mente. Sim. Né, ao comportamento desse indivíduo e dos seus familiares. Sim. Ali ao redor também. Nós estamos falando de questões que implicam biofísio, psicologicamente esse sujeito, né? Socialmente, né? Psicossocialmente esse sujeito. Então, são várias as questões que envolvem o comportamento humano diante da dependência de substâncias, sejam elas lícitas, ilícitas. Então, é um processo. É preciso ser encarado como todo sofrimento, todo e qualquer sofrimento psíquico. O primeiro passo é a gente reconhecer, encarar e levantar a mão para ajuda, encontrar esse apoio para que de fato a gente possa romper aquela condição ou estabilizar uma determinada condição, né? Porque aí eu preciso lidar com aquela realidade. Olha como que tudo passa pelo primeiro momento, que é o momento da consciência. É a consciência da coisa. E perde-se muito tempo até chegar nesse nível de consciência. Tanto a família, quando já vivencia, visualiza essa dependência dentro de casa, quanto o próprio sujeito aí, que vai tendo inúmeras perdas, que vai agregando outros sofrimentos, porque aí a inconstância no mercado de trabalho, a inconstância nos relacionamentos, essa inconstância na satisfação do desejo, do prazer. E que, na maioria das vezes, né, o uso exacerbado dessas substâncias, né, fora ali do controle que configura o vício, começa por algum problema, muitas vezes emocional. Exato. Né, que não foi tratado lá e agora a pessoa passa a ter dois problemas. O problema emocional que levou ao uso daquela substância e o próprio vício. Então, assim, né, esse reconhecimento, o enfrentamento, a importância de reconhecer que há sim um problema instalado e que ele pode e deve ser solucionado, ele é vital. É vital, e aí a gente vai reforçar o motivo de estarmos aqui, porque essas conversas precisam vir para a mesa, né? Essas conversas precisam estar na mesa do trabalho, essas conversas precisam estar na mesa de casa, essas conversas precisam estar na escola, nas mesas da escola. Então, nós precisamos falar sobre estas situações. Hoje, nós estamos aqui falando da situação, né, das drogas, do vício, das dependências, mas nós precisamos falar sobre a nossa saúde, seja ela física, seja ela mental. Nós precisamos trazer esses assuntos para a mesa. Porque só falando sobre é que a gente consegue encontrar soluções para resolver essa problemática. Exatamente. Bem, Silvia, a gente está chegando ao final e eu queria te pedir para deixar um conselho para quem está aí nos assistindo, né, familiar, ou quem talvez tenha se identificado aqui durante esse vídeo como, né, algum dependente ou com algum vício. Que conselho, como profissional, como psicóloga, você pode oferecer para essa família? Rede de apoio. Rede de apoio é fundamental, né? Por vezes a gente não chega direto ao médico ou ao profissional da saúde, né? Seja ele um psicólogo, né? Um profissional da psiquiatria. Por vezes não é esse o primeiro acesso. O primeiro acesso, por vezes, são amigos, pessoas que estão próximo, familiares, né, ou cônjuges. Então, nós precisamos estabelecer a nossa rede de apoio, e a rede de apoio vai nos ajudar a encontrar o caminho correto para que a gente possa superar essa situação. Então, você que está aqui assistindo,
se identificou com esse tema, já está vivenciando alguma situação aí de vício, né, na sua vida, já se vê comprometido em alguma função, busque a sua rede de apoio. Se sozinho você não consegue chegar até um profissional da saúde, busque aqueles que você confia e que podem te ajudar, né, te dar as mãos para que você possa chegar lá. Obrigada, Silvia, por essa conversa, por essa troca aí de informações. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanha aqui conseguiu colher daí informações riquíssimas e que vão ajudar no enfrentamento dessas situações. Obrigada. A gente fica por aqui e gostaríamos de agradecer a sua companhia, a sua audiência. Até a próxima.